Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós iremos conversar então um pouquinho a respeito de bem de família. Então nós vamos falar a respeito do chamado bem de família voluntário e bem de família legal. E para isso a gente precisa analisar não só o Código Civil, mas também a Lei 8.009, tá bem? Então vamos começar conversando o que seria esse bem de família, né? Então esse bem de família é uma garantia de impenhorabilidade daquele imóvel único residencial que faz parte justamente, né, da moradia da família, que ele se torne então impenhorável para pagamento de todas as dívidas. Olha lá, vamos dar uma lida num conceito de bem de família. Imóvel e guarnições utilizadas como moradia ou domicílio, tornando-se isentas da execução por dívidas, sejam elas de índole civil, trabalhista, previdenciária ou fiscal. Tudo bem? Qual que é a finalidade disso, né? Então a gente institui uma determinada parcela do patrimônio como impenhorável justamente para garantir o direito à moradia da família e o direito ao chamado mínimo existencial. E vale lembrar que apesar do nome ser bem de família, o STJ ele tem estendido essa impenhorabilidade desse bem também para pessoas solteiras, pessoas viúvas, conforme a súmula 364 do STJ, olha lá. O conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas ou viúvas. Tudo bem? E aí, quando a gente fala de bem de família, nós precisamos analisar o artigo 3º da Lei 8.009, que vai tratar de quais são aqueles bens que se excetuam ao bem de família. Porque, em regra, aquele único imóvel do casal, da entidade familiar, vai ser impenhorável pelas dívidas. Quais serão as exceções a isso? Vamos dar uma olhada no artigo 3º, olha lá. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Inciso 2, pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Então, se é realizado um contrato de financiamento justamente para aquisição daquele imóvel, para construção daquele imóvel, esse imóvel que vai ser dado aí como, né, de certa forma, garantir esse contrato, vai poder então ser sim penhorado. Olha lá, vamos no inciso 3º. Pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que com o devedor integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Então, olha lá, se a gente tem uma dívida de alimentos, se o pai deve alimentos para um filho, pode inclusive ser penhorado aquele único imóvel que o pai tem. O que a gente tem que tomar cuidado, entretanto? Apesar de ser possível a penhora daquele único imóvel, se aquele imóvel for objeto de meação com uma outra pessoa, a gente tem que tomar cuidado para garantir a metade que aquela outra pessoa tem. Olha o inciso 4º. Para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. É o que a gente chama de obrigações propter rem, ou seja, próprias da coisa. Então, aquelas obrigações como o IPTU, por exemplo, né, que são obrigações próprias do imóvel, há possibilidade sim de que o imóvel seja penhorado. Não vai ter a proteção do bem de família. O mesmo cabe no pagamento de taxas de condomínio, por exemplo. Olha lá, inciso 5º. Para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, se essa entidade familiar for fazer um empréstimo e der como garantia o imóvel, obviamente que aí pode perder o imóvel, senão não teria nem sentido, essa garantia não existiria. Olha o inciso 6º. Por ter sido adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória, ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, e 7º, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, o fiador de um contrato de locação pode perder o seu único imóvel também por dívida do afiançado, ok? Então, o fiador perde o imóvel, o único imóvel que tem para residência da sua família, por dívida do afiançado. É possível, tá aqui no inciso 7º.
Tranquilo, pessoal? Então, essa empenhorabilidade, ela vai ser tanto para os bens, né, que vieram depois da instituição da lei, antes da lei, enfim, independentemente aqui, diferente do que vai acontecer com o bem de família voluntário. O bem de família voluntário é aquele instituído pela própria entidade familiar. Então, bem de família legal, que é o da Lei 8.009, instituído diretamente pela lei, e a lei já garante que aquele único imóvel do casal é empenhorável para as dívidas, quaisquer dívidas que sejam. Agora, o bem de família voluntário ele vai ser instituído pela própria entidade familiar, e isso está no 1711 do Código Civil. Vamos dar uma lida. Podem os cônjuges ou entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a empenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo da eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. Então, a gente tem aqui o chamado bem de família voluntário. Detalhe, né, para instituir esse bem de família voluntário, há necessidade para sua validade do registro, justamente para poder opor contra terceiros. Além do mais, esse bem de família voluntário, diferente do bem de família legal, ele só será, né, ele só não responderá pelas dívidas que forem feitas após a sua instituição, porque senão seria uma forma também aí de prejudicar credores. Tudo bem? Além do mais, esse bem de família voluntário, ele responde por débitos condominiais e tributos relativos ao bem, ou seja, as obrigações propter rem também excetuam aqui o bem de família voluntário. Tudo bem? E ele se extingue, então, conforme o disposto no artigo 1722, olha lá. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. Então, a gente trouxe aqui a ideia do que é o bem de família legal, que é aquele disposto para a lei, que vai garantir a empenhorabilidade daquele único imóvel residencial, que é a base do domicílio da família, e a gente trouxe também o chamado bem de família voluntário, que é aquele que a parte ou um terceiro, né, a entidade familiar ou um terceiro instituem um bem de família, desde que seja até 1/3 do patrimônio líquido existente e aquele patrimônio, né, essa parcela do patrimônio se mantém impenhorável pelas dívidas, seguindo todas as regras do bem de família legal, só tomando cuidado que esse bem de família voluntário ele só não responderá pelas dívidas que forem feitas, realizadas após a sua instituição, o que o difere do bem de família legal. Tudo bem, pessoal? Por hoje, então, é só isso e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!